Olá, irmãos, mais uma vez nós vamos estudar a palavra de Deus e que Deus possa nos iluminar para que nós possamos entender a palavra do Senhor. Aqui é o seguinte, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Diz o seguinte: e depois disto, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. E disse-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa oculta. Em oculta se faz estas coisas que manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos creiam nele. Irmãos, aqui a palavra de Jesus, ela fala que da incredulidade dos seus irmãos. Na própria família de Jesus, eles não acreditavam nele. Nenhum acreditava. Porque eles são pessoas da mesma família, da mesma casa. Se torna quase como um ditado, mas não é ditado, é real. O santo de casa, ele não é conhecido como um santo. Porque Jesus, sendo filho de Deus, os seus irmãos não acreditavam que ele era filho de Deus e nem acreditavam nas obras que ele fazia. Por isso ele diz: sai daqui e vai para Galiléia, vai para lá e para teus discípulos ver as obras que tu faz, para tu não fazer oculta. Porque se tu faz tuas obras ocultas, ninguém vai acreditar. Mas Jesus não fazia as obras ocultas. Toda obra que Jesus fazia era em prol de alguém. Era para curar uma pessoa, era para dar vista a outra pessoa, sempre foi para cuidar das pessoas e ensinar a nova era, que era o tempo do Evangelho. Então o Evangelho era chamada boas obras. Então que Deus, ele permitiu tudo para que Jesus fizesse aqui na terra. Tudo. Ressuscitar, curar enfermo, curar cego, mudo falar, tudo isso Jesus fez. E os irmãos deles presenciavam as obras que ele fazia, mas que eles mesmos não acreditavam. Eles não acreditavam. Por quê? Nós devemos começar a pregar pela nossa casa. Então foi o que Jesus fez. Ele pregava sobre a sua casa, os seus irmãos, o seu pai e sua mãe. Mas que os irmãos dele, nenhum acreditou na pregação dele. Nenhum deu crédito a Jesus.
E mandou ele sair e fosse para Galiléia, porque lá não tinha ninguém que fosse procurar ele para matar. E ele não ia fazer as obras ocultas, porque tinha um discípulo para ver. Mas que ele não ia fazer obra oculta, não ia. Porque se ele fosse pregar o Evangelho, tinha multidões de gente. Se ele fosse curar um enfermo, tinha gente ali. Então não era nada oculta. Então, o povo e os irmãos de Jesus, eles não acreditavam em Jesus e também não davam crédito. Tudo que Jesus falava para eles era mesmo que nada. Mesmo eles vendo os prodígios de Jesus, mas não acreditavam. Porque eles viam Jesus, eles conheciam Jesus, eram irmãos de Jesus, porque eles não acreditaram. Agora vem para nós hoje, nós que não vimos Jesus, não vimos prodígios de Jesus, não vimos Deus, não vimos obras de Deus, não vimos nada, e para isso aí para nós acreditar, só no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós temos que confiar, acreditar no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós creemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós seremos salvos. Porque pelo nome dele, nós conhecendo o nome dele, nós vamos fazer boas obras. Nós não vamos fazer obras mal. Nós vamos fazer obras para Deus. Para Deus. Porque Jesus disse, crê naquele que me enviou. Crê naquele que me enviou. Crede também em mim. Crede também em mim, que vocês serão salvos. Para nós crer em Deus, nós temos que crer e obedecer todos os princípios de Deus. Não adianta nós só crer. Porque o mundo ele deve cheio de gente que acredita. Acredita que existe Deus. Acredita que Deus estabeleceu os céus e as terras. Mas eles não fazem o que é para fazer, para poder sua crença virar realidade. Que é obedecer. Nós temos que obedecer. Porque se nós não obedecermos, nós não estamos fazendo absolutamente nada. Absolutamente nada. E nós temos, primeiramente, segundo, nós temos que ter amor. Nós temos que ter amor para que as coisas funcionem ao nosso favor, para que as obras de Deus funcionem ao nosso favor, que nós procuramos viver na vida espiritual e que nós estamos vivendo na vida espiritual, mesmo sem ver, mesmo sem acreditar, mesmo sem conhecer a Jesus, sem conhecer a Deus, sem conhecer nenhuma das suas obras, mas só pelo que está escrito, nós temos que crer e obedecer, para que nós possamos ser salvos. É por onde vem a salvação, e a obediência, e a crença. Se nós obedecermos, mas nós não cremos, é mesmo que nada. Mesmo que nada. Nós temos que crer que Jesus Cristo ele vai voltar a esse mundo. Nós temos que crer que Cristo está a ponto de voltar a esse mundo para levar o seu povo. Por isso ele diz que nós devemos viver convertidos, para que a vinda dele não pegue nós de surpresa, ou então nós voltamos pó antes que seja tarde. Nós temos que crer. Nós temos que buscar toda a garra para conhecer a palavra de Deus,
para buscar a palavra de Deus, para buscar o convertimento e crer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é por aí o caminho da salvação. Não adianta nós se queixar de irmão, porque irmão não vai salvar ninguém. Não adianta nós deixar de ir para a igreja porque tem fulano e tal e beltrano. Não adianta, porque nós não vamos para lugar nenhum. Porque a igreja, ela é de Cristo. Lá dentro existe o trigo e o joio. O trigo e o joio. Então quem for o trigo vai se beneficiar da vida eterna. E quem é o joio vai simplesmente passar pela morte. Porque foi que Deus tirou Enoque da terra, levou Enoque para o céu, para que ele não passasse pela segunda morte, aliás, não passasse pela morte. Do mesmo jeito é nós. Jesus Cristo quer que nós se converta para que nós não passemos pela segunda morte. Pela segunda morte. Enoque foi pela primeira morte e nós é pela segunda morte. Por isso nós temos que confiar totalmente em Cristo e se entregar para Ele, porque Ele é o dono da nossa vida. Nossa vida vai estar oculta nas mãos dEle. E por que nós agora não se entregar para Ele? Existem muitos problemas nas casas da família. Existe muita discórdia. Às vezes naquela casa existe um cristão e ali ele fica muito abalado com as coisas que acontecem. E ali ele fica a ponto de desaparecer da vida espiritual. Não querer mais saber da vida espiritual. Ele se reclama porque ele está passando aquilo, porque eu estou passando esses problemas, porque Deus não acaba esses meus problemas. É porque você não está totalmente convertido. Procure se converter. E eu também tenho que procurar me converter para que as coisas mudem na minha vida. Para que as coisas mudem. A vida espiritual funcione sobre mim. E eu venha me ser fortalecido e enfrentar toda a maldade que vier para me derrubar. Então essa foi mais uma mensagem. Que nós devemos não fazer como os irmãos de Jesus, que não acreditou em Jesus. Eles não acreditavam de maneira alguma. Mas nós viemos acreditar no Senhor Jesus, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Vamos lá? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa mensagem que nós ouvimos de Ti, Senhor. Perdoa o nosso pecado, perdoa nossas falhas, e nos perdoa e nos dá a vida eterna. Nós peças bênçãos e te agradecemos, no teu Filho Jesus. Amém.